Então, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje a gente vai continuar fazendo, na verdade, vamos fazer a lista de exercícios, eu vou corrigir a lista de exercícios. Então, agradecimentos aí ao servidor Viciante e ao Colégio João Paulo. Deixa eu pegar aqui já eu esqueci de abrir meu bloco de notas. Aí, muito bem. Primeira aula do dia de vocês. Vamos ver aqui, hoje é dia 6 de novembro. E aí eu vou começar resolvendo o exercício 1 da nossa lista. Então, no exercício 1 da nossa lista, ele pede para resolver a equação e achar o valor de x que resolve essa equação. Então, a equação é x² mais 25 igual a 0. Que valor de x resolve isso? Então, vocês já viram, né? A gente já estudou números complexos e a gente sabe que para resolver essa equação, a gente precisa necessariamente ter um número imaginário. Por quê? Porque quando você isola ali o 25, passa o 25 para o outro lado, fica menos 25, e toma a raiz quadrada, né? X². Para isolar o x, você toma a raiz quadrada. Quando você toma a raiz quadrada de um número negativo, nos números reais esse número não existe, não tem como resolver essa conta. Porém, nos números complexos, utilizando a ideia de unidade imaginária, isso é completamente possível, né? Aquele valor mais ou menos raiz quadrada de menos 25, ele existe nos números complexos, né? Então, o menos 1 dentro da raiz é o número imaginário. Então, é só transformar isso num número imaginário, que é dado por essa formulinha aqui. Então, raiz quadrada de 25 é 5, e raiz quadrada de menos 1 é i. Então, fica mais ou menos 5 vezes i. No exercício não tem opção mais ou menos, só tem opção mais, então você vai lá na letra C, 5i. Os outros resultados, nenhum é um dessas duas soluções. Nenhum desses resultados é esta solução aqui. Muito bem, esse foi o exercício 1 da nossa lista. Na nossa lista, no exercício 2, a gente tem uma equação complexa, né? É uma soma de dois números complexos. O primeiro número complexo é 2 mais i, e o segundo número complexo é 1 mais i. Daí, relembrando que quando você vai somar números complexos, você tem que necessariamente somar a parte real do número 1 com a parte real do número 2. E a parte imaginária do número 1 com a parte imaginária do número 2. Então, o primeiro número complexo ali tem a parte real 2, e o segundo número complexo tem a parte real 1. Então, 2 mais 1 vai dar 3. Deixa eu fazer a conta aqui, parte a parte. Vamos lá. Parte por parte. Então, primeira parte, ó. 2 mais 1, que vai ser 3. E depois, somando as partes imaginárias, que é i mais i. Que aqui deu 2i. Então, no nosso caso, essa soma deu 3 mais 2i. Que é a letra A. Então, exercício número 2. A resposta é a letra A. 3 mais 2i. Até aqui tá tranquilo, porque acho que somar a parte real com parte imaginária não tem nenhum mistério. É o que vocês já estão acostumados a fazer, independentemente de estar trabalhando com números complexos ou não. Tá? Se i representasse qualquer variável, né, qualquer incógnita, vocês poderiam fazer exatamente a conta que eu fiz aqui, sem problema nenhum. Vamos para a próxima. Então isso aqui não há nenhum mistério. Agora começa a dificultar. E no caso da multiplicação? Então, na multiplicação, você tem que tomar cuidado, porque i ao quadrado a gente transforma em menos 1. Então, esse é o detalhe. Quando você tem multiplicação, i vezes i vai dar i ao quadrado. Só que i ao quadrado, pela definição do número complexo, é menos 1. Então, temos que tomar cuidado com esse detalhe. Vamos ver como é que a gente faz essa conta. Então, a multiplicação a gente faz de maneira usual. Primeiro elemento do número vezes o primeiro elemento do segundo número, mais vezes menos dá menos. Primeiro elemento do primeiro número vezes segundo elemento do segundo número. Então, eu pintei de azul. Vai ficar 1 vezes 2, que está 1 vezes 2 aqui embaixo, menos 1 vezes i, ou seja, menos 1 vezes i. Depois, mais i vezes mais 2 dá mais 2i. 2 vezes i. E mais i vezes menos i dá menos i vezes i. Então, aqui a gente vai ter 2 menos i, mais 2i, menos i quadrado. É o que a gente espera, é o que a gente vai fazer, né? Fazendo a conta corretamente, é isso aí que tem que dar. Agora, onde que está o mistério aqui? Onde que a gente resolve? Ó, i menos i com mais 2i, a gente pode cortar, fica somente i. Eu tenho 2i, tiro 1, fico com 1 só. Então,
fica mais i. Então fica 2 mais i menos i quadrado. Só que i quadrado é menos 1. Então aqui vai ficar menos o menos 1 no lugar do i quadrado. Vamos colocar isso aqui no quadro. Então colocando no quadro, ó, 2 mais i menos o menos 1. Ó, entrou um player aí no server aí. Acho que ele matou, deixa eu ver por que ele matou alguém para ficar poderoso assim. Ó, 2 mais i menos o menos 1. Então vai ficar mais 1. Então 2 mais i mais 1. Ou seja, 2 mais 1 que dá 3 mais i. 3 mais i. Então o resultado aqui vai ser letra D. 3 mais i. Beleza? Esse é o resultado da questão 3. Do exercício 3. Na prova eu vou fazer um exercício desse igualzinho esse. Para a gente fazer multiplicação de números complexos. Só que eu vou trocar os valores. Não serão estes valores. Dúvida até aqui, Rafael? Tranquilo? Facinho, né? É, facinho. Se você quiser, pode até dar aula no meu lugar aqui, de tão fácil que é. E vamos para a questão 4, né? A questão 4 é para você transformar um número complexo para a sua forma trigonométrica. Então eu tenho o número complexo escrito na forma a mais bi, né? Então z igual a 8i, ele está escrito na forma a mais bi. Qual que é o valor de A? A parte real do número. A parte real vai ser 0. Qual que é a parte imaginária? É 8 vezes i. É 8, né? O B. O B é igual a 8. Então, você tem o número complexo escrito na forma A mais BI. Só que a gente quer transformar ele na forma trigonométrica. Usando seno, cosseno, usando ρ, que é o módulo do número complexo. Como é que a gente faz isso? Então, a gente tem que relembrar. Então, relembrando as formulinhas, quais são. Não precisa decorar. Só precisa saber que elas existem. São essas aqui, ó. Z igual ρ cosseno θ mais i seno θ. Onde o cosseno de θ é o A, que é a parte real do número, dividido por ρ, que é o módulo do número. O seno de θ é B, que é a parte imaginária do número, dividido por ρ, que é o módulo do número. E ρ é o próprio módulo do número, que é definido como raiz quadrada de a quadrado, que é a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Então, você só tem que usar os valores que você já conhece. Vamos calcular o que primeiro? Deixa eu pôr aqui no quadro, Ctrl C, Ctrl V. Então, a gente vai calcular primeiro o ρ. Então, o ρ, a gente tem que... o A é igual a 0, né? Porque a parte real dele é 0. A parte imaginária é 8, porque está 8 vezes i. E o ρ é igual a 8. Esse 8 aqui é o módulo do número complexo. Como é que a gente sabe que o ρ é igual a 8? Porque 0 ao quadrado mais 8 ao quadrado, e quando a gente tira a raiz disso, vai dar 8. Ó, 0 ao quadrado dá 0, mais 8 ao quadrado aqui dá 64, e raiz quadrada de 64 é 8. Então, ρ é 8. Agora, eu tenho A, eu tenho B, eu tenho ρ. O que falta calcular? Falta calcular o seno de θ e cosseno de θ. Eu poderia já substituir diretamente A dividido por ρ como sendo cosseno de θ. Mas o exercício aqui ele não está dessa forma. O exercício está na forma de seno de θ, né? O seno de um ângulo aqui, ó. Cosseno de um ângulo. Então, a gente precisa, para resolver esse exercício, saber que ângulo que é esse. Infelizmente, eu não posso resolver já direto. A menos que você saiba, conheça os cossenos e os senos de todos esses ângulos aqui, resolve e pronto. Mas, se você não sabe, vamos fazer a forma mais elaborada, né? Que é deduzindo que ângulo que é este. Então, que ângulos seriam estes? Ó, o cosseno de θ vai ser A dividido por ρ. A vale 0 e ρ é 8. Então, 0 dividido por 8 é 0. Então, cosseno de θ do ângulo θ é 0. E seno do ângulo θ vai ser B dividido por ρ. B vale 8, ρ vale 8. 8 dividido por 8 dá 1. Então, seno de θ é 1. Que ângulo cujo cosseno é 0 e cujo seno é 1? Então, esse ângulo aí, ó, é o π sobre 2, né, o 90 graus. Π sobre 2 radianos ou 90 graus. Esse ângulo tem como característica cosseno de θ igual a 0 e seno de θ igual a 1. Tranquilo? Agora sim, agora você pode substituir todos os valores no modelo lá de cima. Então, substituindo todos os valores naquele modelo lá de cima, a gente tem que o número z vai ser igual a ρ, que é 8, vezes cosseno de θ, que é π sobre 2, mais i vezes seno de θ, que é π sobre 2. Como resultado, a gente tem qual letra que é a correta aqui na questão 4? A letra que está correta é a letra A. Ó, 8 vezes cosseno de π sobre 2, cosseno de π sobre 2, mais i vezes seno de π sobre 2.
Então, seno de π sobre 2. Deixa eu ver quem entrou aqui agora. Júlia. Bom dia, Júlia. Bem-vinda. Chegou no finalzinho da aula, mas chegou, né, Júlia? Então, esse aqui é o resumo desses 4 exercícios, ok? São os 4 exercícios que eu cobrei na lista do trabalho de vocês. Deixa eu entrar lá no trabalho. Ó, se vocês forem lá no Google Sala de Aula e entrarem na sala de vocês, vocês vão ver ali que tem o terceiro ano, trabalho 1. Vocês clicam no trabalho 1, né, tanto no celular quanto no computador. Vai aparecer um PDF, você pode baixar esse arquivo PDF ou você pode ler diretamente. Então, eu resolvi aqui o exercício 1, exercício 2, exercício 3 e 4. O 5, exercício 5, é um exercício pessoal. Vocês vão resolver, né? É uma questão discursiva. Vocês vão escrever com as palavras de vocês. Então, explique como os números complexos são úteis para resolver problemas e dê pelo menos um exemplo de aplicação dos números complexos. Então, vocês vão explicar, né, com suas palavras, é uma questão discursiva. E um exemplo que você pode dar, você pode pegar uma dessas equações, né, uma equação, um problema de matemática. Você pode mostrar aquelas ideias que eu mostrei para vocês no comecinho, quando eu comecei a falar sobre números complexos. Podem falar sobre as aplicações na engenharia, na física, né, na arte. Os números complexos, eles têm muitas e muitas aplicações. Então, se você falar de uma delas, também está valendo. Ah, professor, tem que fazer o trabalho? É como eu falei, quem participou daquela primeira aula lá, que a gente fez aqui nesse lugar, quem participou da primeira aula não precisa fazer o trabalho, tá? Faz só como exercício. Mas a prova que eu vou fazer hoje, eu vou colocar no sistema hoje à tarde para vocês fazerem, a prova vocês precisam fazer, tá? Então a prova é importantíssima, vocês têm que fazer a prova. Mas a prova é igual ao trabalho, tá? A única coisa é que eu vou mudar as questões serão diferentes, os valores numéricos serão todos diferentes, mas as equações, né, o que você precisará fazer, o passo a passo, é idêntico ao que eu fiz aqui. Então, olhando só essa aula aqui, já é suficiente para você ter uma ideia de como resolver a prova. Porém, né, ainda assim eu indico que vocês vejam as aulas anteriores. Quem não estava presente, assistam as aulas. Porque aqui eu estou fazendo já os exercícios na prática, né? Se você não pegou as aulas, talvez você não tenha tanta facilidade em só pegar a resolução do exercício. Certo, gente? Deixa eu ver quem está presente aqui. Está o Rafael. A Júlia vai entrar, deixa eu perguntar aqui. A Júlia vai entrar no servidor hoje, Júlia? Cadê você? Só para mim saber se eu faço aqui o sorteio. Não sei se ela vai entrar no servidor. Porque se não for entrar no servidor, eu ia fazer um sorteio ali naquela sala de sorteios, né? Que se ela não entrar, automaticamente o bombom a ser sorteado já vai direto pro Rafael, que só tá ele aqui no server. Deixa eu ver se a Júlia vai entrar aqui. Ó, o Rafael ficou todo feliz, né? Aê, kkkk. Rafael, espertinho, né? Mas vamos ver se ela vai entrar. Se ela for entrar no servidor a gente faz o sorteio. Caso não, automaticamente o bombom é seu, porque, né? Tem só você, se eu sortear, 100% de chance de que você vai ganhar. Observação, essa sala de sorteios aqui, que eu fiz aqui no colégio, talvez nas próximas aulas não seja aqui. Eu vou ter que tirar daqui, porque o pessoal, as professoras do ensino fundamental que dão aula para as criancinhas menores, possivelmente elas vão começar a dar aula aqui também. Eu vou fazer um treinamento com elas, vou ensinar elas como é que mexe aqui. E vamos ver se a criançada vai gostar também das aulas aqui. Então talvez os pequenininhos venham para cá também. Daí eu vou precisar fazer fazer uma sala para eles, né? Então todas as 6 salas aqui que eu fiz, essas decorações que não tem no colégio, eu vou ter que tirar. Vou ter que deixar o colégio bem próximo do realista mesmo. Já está bem próximo, né? Mas deixar as salas realistas. Então possivelmente as próximas aulas eu não tenha esta sala de sorteio. Possivelmente, tá? Não sei como é que vai ser. Se eles vão utilizar a mesma sala, como é que vai ser. Tá? Acho que a Júlia não entrou, então automaticamente o bombom é do Rafael, né? Deixa eu ver. Ela não vai, ela clicou que não vai. Beleza. Então, Rafael, parabéns. Nem precisa sortear. Vou até fechar aqui a página aqui do sorteador online. Eu já ia sortear caso alguém aparecesse, mas não apareceu presencialmente aqui dentro do servidor. Como eu falei, só vou fazer esse sorteio para quem estiver dentro do servidor, tá? É um incentivo aí para vocês entrarem e participarem
desse jeito aqui, né? Porque eu sei que às vezes é mais cômodo assistir direto na tela, né? Ah, tô assistindo na minha tela aqui, é mais cômodo. Mas dentro do servidor que é bem mais divertido, gente. Bem mais dinâmico. Então, eu desejo uma ótima semana para vocês. Hoje à tarde a prova estará disponível no sistema, né? Eu também acho, Rafael. Todo mundo acha que acha. Só que nem todos, às vezes, tem tempo, que às vezes demora um pouquinho até ligar o computador, entrar no servidor, demora um pouquinho. Tem computador que é bem lento. Isso, e eu entendo, às vezes dá preguiça, assim, de você ligar. Tem computador que leva quase 10 minutos para ligar. O meu mesmo, o meu computador leva uns 8 minutos para ligar. Demora pra caramba. É, é, é por causa do HD. Tem computador que usa, tem computador hoje em dia que tem o SSD. Daí o SSD ele é muito rápido, ele carrega muito rápido o sistema. Logo logo eu tenho que trocar para SSD. Não tá dando certo esses HD não. Então, gente, ótima semana a vocês, ótimo fim de semana para vocês. Hoje é sexta-feira. Estudem, tá, nesse fim de semana. Eu recomendo que vocês façam a prova já hoje. Eu vou postar hoje de tarde. Já façam hoje, porque o fim de semana vocês ficam livres daí. Mas, se vocês quiserem deixar para a última hora, né? É com vocês. Eu recomendo que façam hoje já, porque tá fresquinho na memória. Vocês já acabaram de ver aqui uma aula inteira sobre como resolver os exercícios. Tá bem fresquinho, não tem como ter problema. A prova vai ser para entregar na terça, né? Como eu sempre faço. Eu dou a prova na sexta e na terça vocês entregam, né? Então essa é a prova 1. Daí tem a prova 2 que vai ficar mais pro finalzinho desse mês, perto de dezembro eu passo a prova 2 e todo mundo tá ótimo. Beleza, gentinha? Então a gente se vê. Obrigado pela presença a todos aí. A gente se vê na próxima aula. Falou, gente. Obrigado aí pela participação. Falou. E parabéns pelo prêmio aí, Rafael.